E aí, pessoal, vamos iniciar, então, a apresentação do CPO1 dos alunos Caroline, Andrew, Arthur, Érica, Manuela e Maria Eduarda. Tá? Então, vocês têm aí aproximadamente 15 minutos, 15 a 20 minutos, tá? Então, por favor, mostrem a tela de vocês aí, tá? E aí, a palavra está com vocês a partir de agora. Tá, vocês estão me escutando bem? Só para eu saber, antes de começar a falar. Estamos escutando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento do altímetro educacional, que é para foguetes de pequeno porte, que vai ser desenvolvido pelo pessoal que vai entrar no próximo semestre, né, no nosso curso. E aí a gente deu um nome para esse altímetro, que é o Griffin 6, né, que foi baseado na ideia do grifo, né, que foi meio em conjunto, todo mundo pensou que era uma coisa legal, né, e aí que é a ave que voa mais alto, enfim, e o 6 porque nós somos um grupo de 6 pessoas e a gente quis representar todo mundo. E aí, pode passar, Maria, por favor. Aí agora cada um vai falar um pouquinho sobre o que fez. Assim, a gente tentou fazer o máximo, tipo, todo mundo participar de todas as partes, mas no começo a gente deixou cada um responsável por uma parte, assim, para ter uma organização melhor. Então, cada pessoa que ficou responsável por tal parte vai explicar um pouco melhor como foi o processo de desenvolvimento. Pode passar. Então, essa parte aqui, introdução, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como ficou o nosso altímetro, né? A ideia dele era ser uma plataforma bem simples, bem prática, porque é o pessoal que vai estar no primeiro semestre, né? Então, assim, a ideia é que eles aprendam bastante e tenham uma parte prática mesmo daquilo que eles estão vendo, tanto em programação, como em todas as partes do primeiro semestre. Pode passar. Então, todo mundo tem vídeo. Tá para me ouvir? Sim. Consegue escutar? Tá. Então, um pouco sobre os objetivos, né, do nosso trabalho. A Manu começou a falar ali. Primeiro, proporcionar uma experiência de tratamento de dados para os alunos, né? Como a Manu falou, vão ser alunos que vão entrar no primeiro semestre. A gente não vem com essa experiência do ensino médio de pegar dados e tratar eles e mostrar um resultado a partir deles, né? Então, esse é o primeiro objetivo. E depois reforçar os conhecimentos que a gente adquire no primeiro semestre nas disciplinas básicas ali de programação, aprimorando os conhecimentos das linguagens que a gente aprende e também dar mais complexidade para a competição que vai ser realizada com os bichos, né? É mais legal a gente juntar o que a gente aprende nas disciplinas de uma forma legal, assim, divertida, que é fazendo foguete voar e tirando dados disso. E, de forma geral, todos esses objetivos que eu falei até agora contemplam ali o objetivo 4, que seria aprimorar os conhecimentos de eletrônica, que é uma coisa externa ao primeiro semestre ali, e também os conhecimentos de forma geral, construção de hardware e da engenharia em si, que é o curso que é justamente a proposta do CPIO, que é dar uma visão do que é a engenharia, né, como um todo. Pode passar, eu acho. Vou então a parte do hardware, comigo e com a Manu. Nós desenvolvemos ele durante todo o semestre e ele é composto basicamente pelas baterias de 3 volts. No caso, são 3 baterias de 3 volts. O sensor BMP 180, que é o sensor que mede a pressão e a temperatura, e com a variação da pressão ele calcula a altura para assim calcular a altura que o foguete vai alcançar. O switch on-off é o botão que é responsável por ligar e desligar o sistema. Também temos os 2 resistores de 1 kΩ cada um, que são responsáveis por medir a tensão das baterias, para ver a vida útil delas. O push button é o botão que vai determinar o início da gravação dos dados. O Arduino, que vai gravar e ler o código e armazenar ele na EEPROM. E a PCB é a placa do circuito impresso, onde todo o sistema foi confeccionado em cima dela. Pode passar.
Agora um pouquinho sobre como foi esse processo, né? Eu principalmente, a Carol tinha um pouco mais de contato do que eu com a solda, né? Mas eu nunca tinha. E a gente começou com o professor Eduardo, né? Primeiro a gente aprendeu a desoldar umas coisas que tinham na sala dele, para a gente entender melhor como que funcionava o processo, porque não é assim pela primeira vez, né? Então a gente foi tentando ir mais devagar. E aí primeiro aprendemos isso, e aí que a gente foi começar a soldar mesmo as coisas, e a gente inicialmente tinha feito uma, que é essa da foto, né, que foi só direto no Arduino, só que tinha ficado com muito fio, muita coisa, e aí a gente acabou depois tendo a ideia de colocar na placa PCB, né, para ficar mais organizado e tudo mais. Aí, durante esse processo, né, a gente teve bastante dificuldade, mas, assim, sempre com bastante ajuda do professor, e aí a gente, no final, assim, nas últimas semanas, não tinha dado alguns problemas, e foi aí que o Arthur e o Felipe, né, principalmente, que foi direcionando a gente em tudo, conseguiram arrumar certinho no final. Pode passar, Maria. E, foi ficando mais ou menos assim. E a gente tentou trazer imagens, assim, que acho que é mais fácil do que a gente ficar falando, né? Assim, para vocês verem como ficou o resultado final. E pode passar, Maria, mais uma. É assim que ficou no final, né? Porque a gente tinha que buscar um suporte para as pilhas. E aí o professor deu a ideia da gente colocar, imprimir, né, ali na fábrica CT, com as impressoras 3D que eles têm, para imprimir o suporte para colocar essas pilhas. E aí a gente achou uma ideia bem legal, porque deixou ele bem compacto, e a ideia que a gente queria desde o começo. Pode passar, Maria. E aí, no final, a gente também tinha que se preocupar em relação à proteção, né? Porque o impacto é bem grande, a gente não queria perder todo o trabalho que a gente teve durante o semestre e nem perder os dados que seriam coletados. E aí a gente tentou várias maneiras, pensou em isopor e tal, e aí o Andrew trouxe era um cubo mesmo, assim, bem retângulo, assim, mais ou menos de espuma, e a gente achou legal, porque ele é bem fácil, né? Porque ele tem que caber dentro do foguete, e ele é bem fácil de manusear, e a gente conseguiu cortar ele facinho, colocar ele no formato da placa PCB, e essa foi a maneira que a gente encontrou para ter a proteção que coubesse dentro do foguete. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o software que a gente desenvolveu durante o projeto. Basicamente, são 3 linguagens, ou 3 plataformas que a gente utilizou. Então, começar com o nosso altímetro, que ele utiliza o Arduino para poder fazer a gravação dos dados e também todo o código para transformar aqueles dados que ele vai pegando, capturando em bytes, para que isso seja armazenado na nossa EPROM. Bom, aí a leitura desses dados, ela é feita com código em Python, que depois vai ser apresentado um pouquinho mais a fundo ainda. E esse código em Python ele vai transformar numa TXT, num arquivo .txt, que depois, no código em C, ele vai ser lido e os gráficos vão ser plotados. Então, são as 3 linguagens de programação, assim, meio básicas, assim. Então, a parte de Python vai ser aprendida agora no primeiro semestre com cálculo não, matemática computacional 1, e também a disciplina de algoritmos e programação, que vai contemplar o C no primeiro semestre. Pode passar. Boa tarde, vou falar um pouco agora mais especificadamente, sobre o código em C, do código Arduino, desculpa. Aqui tem uma simplificação de como é que funciona o código. Ele é feito, como o Arthur falou, na própria IDL do Arduino. Ele usa a biblioteca BMP, a biblioteca unificada do BMP, e ele, basicamente, o funcionamento dele é registrar a pressão e converter essa pressão para altitude. Aqui o dispositivo, a partir do momento que aciona-se o botão da bateria, ele entra em modo standby. Enquanto ele está no standby, ele também pega esses dados previamente armazenados na EPROM e já transfere para o serial para facilitar a leitura dele posteriormente com o código do Python. Para sair do standby, basta clicar no botão Start, que ele vai começar ali a registrar dados a 20 Hz. Esses dados são armazenados num rig buffer ali, enquanto ele vai armazenando para mostrar que ele está registrando dados a 20 Hz, tem um LEDzinho que fica piscando a 1 Hz, até o momento que ele detecta o apogeu. Se o apogeu ali no código ele é detectado a partir do momento que ele passa de uma determinada altitude,
e a partir do momento que a próximo dado de altitude dele tiver uma diferença considerável do dado anterior. Ali ele detecta o apogeu, ele considera que o apogeu foi detectado, e a partir desse momento ele registra 300 dados, e o LED começa a piscar ali a 10 Hz, mostrando que até ele registrar esses 300 dados, ele vai ali registrando, enfim, 500 dados na EEPROM final, sendo o primeiro a quantidade de registros que ele teve desde o momento que ele foi resetado. O segundo dado é a bateria do Arduino ali, e os outros 500 dados são os dados de altitude. Para mostrar que ele acabou armazenando esses 502 dados na EEPROM, o LED começa a piscar a cada 50 milissegundos, e a partir daí você pode desligar ali a bateria e conectar ele no computador via USB, e aí que entra a utilidade do Python que o Arthur vai comentar agora, e no momento pode desligar o switch off e você volta para a situação inicial. Então vamos falar um pouquinho do código Python. As bibliotecas que a gente utilizou foi a biblioteca Serial, a NumPy e a Matplotlib. E basicamente o que esse código faz, ele pega os dados que estão armazenados na EEPROM, e através da biblioteca Serial ele pega e ele vai transferir esses dados para o nosso programa aqui do Python. Não é bem transferir, mas ele vai ler esses dados. Bom, aí, lendo esses dados, ele vai transformar isso num arquivo .txt, que é um arquivo de texto. Mas também tem mais uma funcionalidade, que é a do Matplotlib, que é uma outra biblioteca, que é a Matplotlib, que ele também plota um gráfico com uma precisão bastante considerável, até porque a linha de tendência desse gráfico, que dá para ver no slide, ela é bem próxima à linha de tendência que é formada no Excel, quando você pega os dados, e os dados, eles ainda, na TXT, eles não estão convertidos ainda. A conversão vai ficar por conta do código em C, que daqui a pouco o Andrew vai apresentar. Aí, esse arquivo de texto ele vai ser criado na própria pasta do projeto em Python. E é basicamente esse código em Python. Ele é bem simples, para ser bem simples de utilizar mesmo. Fazer o máximo de facilidade possível do projeto. Sim. Pode passar. Agora eu vou comentar finalmente sobre o código em C. Como dito, ele foi feito para contemplar a disciplina ali de algoritmos de programação para os alunos desse ano aproveitar os ensinamentos da disciplina e aplicarem para análise de dados. Como mostra ali, eu utilizo a biblioteca Allegro, que também é a biblioteca que eles vão utilizar para produzir o jogo, só que nesse caso eles vão fazer basicamente ali um display. No código também usamos a biblioteca PBPlots, que basicamente ela vai pegar esses dados, ele primeiramente vai ler os dados do TXT gerado pelo código em Python. Com esses dados lidos, você vai criar vai criar os eixos com base nos dados lidos e gerar um gráfico através da PBPlots que vai gerar um PNG. Com esse PNG salvo, basta utilizar a biblioteca Allegro, que é um display utilizando essa imagem como bitmap ali. E daí cabe aos alunos irem melhorando esse gráfico, utilizando, por exemplo, ali, como vocês podem ver, consta o apogeu, consta a bateria, a velocidade máxima. Então, cabe a eles irem trazendo mais complexidades para esse gráfico, o que a gente vai avaliar deles é a quantidade de informações que vão constar, se vão constar em títulos nos eixos, se vai contar título no gráfico, se vai ter informações, como mostra aqui, se vai ter linha de tendência. E para documentar tudo isso, para complementar também o outro grupo de CPIO, que são nossos colegas que vão vão organizar essa competição, a gente também fez um regulamento específico dessa etapa da competição, que é regulamentar o que a gente vai estar avaliando desse código em C. A primeira avaliação seria o código em si, a gente exige que eles comentem o código com comentários que reflitam o conhecimento deles sobre o código. E a outra etapa é sobre a exposição gráfica mesmo, se eles vão ter essas informações, se vai ter linha de tendência, se, por exemplo, algumas considerações que a gente pode ter, por exemplo, passar o mouse, acontecer alguma animação, ter esse tipo de coisa, por exemplo, o logo ali da engenharia espacial. E é basicamente isso. O que eles vão ter que fazer é utilizar o Allegro, utilizar o PBPlots e várias outras funcionalidades da programação em C que eles vão aprender na disciplina e aplicar isso para análise de dados com o Arduino e o Foguete.
Então, agora sobre a outra parte da engenharia, né? Que seria a parte da documentação, que é essencial para entender como funciona a engenharia no mercado. Então, vou falar um pouco sobre o planejamento enquanto grupo de plataforma Notion. A gente pensava uma para cada setor, digamos assim, e cada pessoa responsável por lá alimentando, colocando desenvolvido, desenvolvida, produtos, orçamentos. Érica, Oi. um momento, por favor. Eu acho que a sua internet está falhando. A gente não está conseguindo ouvir muito bem. Então, peço, por favor, que todos desliguem os seus vídeos. Daí a gente vê se melhora. Todo mundo desligando o vídeo, por favor. Tá, tenta de novo. Isso, acho que sim. Tá bem, vou começar de novo, então. Tá bom. Qualquer coisa, o Arthur tá aqui na minha frente, eu vou no computador dele. Como eu ia dizendo, a parte de documentação seria o outro lado da engenharia, né, que a gente costuma aprender na faculdade, a gente só aprende no mercado mesmo. Então, para o planejamento do projeto, a gente usa a plataforma Notion. Nela, a gente foi fazendo várias abas ali, com cada etapa, cada setor, hardware, software, placa e tal, do nosso projeto. E cada responsável pelo projeto ia alimentando a sua aba ali com fotos, com vídeos, com orçamentos de produtos e tal, para a gente ir mantendo registro. Isso nos serviu tanto quanto para a organização do projeto, como para a comunicação entre os membros do grupo. Então, a gente não precisava ficar pedindo um para o outro as coisas, era só entrar na plataforma e pegar o que precisava. E também serviu de arquivo para a posterioridade, né? Se a gente quiser, no futuro, como é que foi feito, o que a gente fez, o que está acontecendo, é só a gente, todos tenham acesso e ver o que estava dando andamento, né? E também para os alunos do próximo semestre que vão, talvez, poder ter acesso à plataforma, se organizar também e ver como que o negócio está acontecendo. Pode passar. Bom, o próximo tópico é o relatório. Ele vai ser entregue junto com as outras partes integráveis do trabalho. E a principal função dele era reunir as informações do porquê e como o Griffin 6, assim como já foi explicado pela Manu, foi criado. O sumário dele está aqui, com todas as partes estão extremamente descritas e serão entregues. E também ele foi criado durante todo o semestre, sempre juntando informações do troca. Tipo, a gente trocou a placa por uma placa PCB. Está no relatório, está justificado por quê, e vai explicando todas as etapas. O manual de operação é um dos entregáveis também, né? E ele dá para o nosso projeto mais uma cara de produto mesmo, como se fosse um produto tecnológico lançado no mercado. Então, a gente deu um nome para ele e a gente construiu um manual, fez em 2 idiomas, ele em português e em inglês, para que qualquer pessoa de dentro ou de fora da universidade que tenha ou não conhecimento, que esteja em tese, adquirindo, entre aspas, o nosso produto, saiba lidar com ele, saiba ativar, desativar e utilizar corretamente. Então, ele é bem ilustrativo, assim, tem ali a descrição do aparelho, cada parte, o que é, como que utilizar, vai ser colocado também aquele ciclo que o Andrew falou anteriormente, de como ativar, para que é cada botão, para que qualquer pessoa possa utilizar, como se ele fosse um produto de mercado mesmo. Pode passar. E, por fim, dos resultados, ao longo de todo o semestre, para cada uma das etapas foram realizadas diversas verificações que serviram tanto para nós identificarmos o que estava errado e o que poderia melhorar, tanto para comprovar que o código estava funcionando ou que o Arduino estava rodando de forma satisfatória. E assim também vale dizer que todos os requisitos que foram estipulados no início do semestre foram cumpridos e que, principalmente, todo o grupo conseguiu aplicar
diversas coisas que nós aprendemos ao longo deste primeiro ano da faculdade e também que a gente precisa pesquisar diversas vezes por fora para conseguir, de fato, aprender como a gente precisava fazer cada parte. E os resultados tipo, da explotação do gráfico, por exemplo, já foram apresentados pelos seus desenvolvedores. E obrigada pela atenção. Certo, muito obrigado. Pessoal, parabéns aí pela apresentação. Então, peço aí para o professor Zanetti, tempo aí para os seus comentários, sugestões, críticas. Obrigado, parabéns. Acho que nesse aqui não tenho nada para comentar, só falar que ficou muito legal. Gostei mais daquela parte da documentação, né, da engenharia, estruturar a equipe e os work packs, agora esqueci o nome certo, mas a estrutura do projeto, né, a estrutura analítica do projeto, do produto, achei bem legal essa parte de documentação, que isso aí já coloca vocês bem próximos assim, do que se faz na realidade na indústria, né? E o resto, parabéns. Eu queria uma foto do verso da placa, vocês não mostraram, né? Para eu ver como que vocês fizeram. As trilhas. Eu acho que está aqui na sala, né? Eu mando para ti, Zanetti. Está aqui na sala, eu acho. Te mando. Sim, a gente deixou a placa aí. A gente deixou o sistema inteiro aí. Tá aqui, né? Bom, vocês então fizeram na Fresno ou fizeram no ACE? Foi feito com o apoio do Felipe, que está aqui presente, inclusive. Ele fez no Easy EDA. E aí a gente mandou manufaturar no Numpad. Então foi a Fresa? Isso, foi com a Fresa. A prototipadora em Fresa. Espera aí que eu pego lá, que daí eu já mostro. Daí a gente já... Só um segundo. Para de compartilhar a tela, que senão vai ficar pequenininho ali o Eduardo. Quem que tá com a tela? Aí. É. Deu aí? Deu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Não sei se vai ficar boa a imagem. Fazer tipo aquelas blogueiras que mostram as coisas. Aí, ó. Aqui é a frente, o verso. Não sei se vai dar para enxergar, mas tá aqui, ó. Vira ela um pouquinho assim de lado, assim, uns... Beleza, ficou legal. Tem até o símbolo do grupo de pesquisa aqui embaixo, ó, que saiu. Legal. Então, tenho poucos comentários também sobre esse projeto. Parabenizar a todos vocês, eu acho que foi um trabalho excelente. Tá entre os... Assim, eu falei a mesma coisa para o grupo anterior, mas é verdade. Eu acho que esse daqui também está entre os melhores CPIOs 1 que eu já orientei, né? Porque vocês... Eu até estava anotando aqui enquanto vocês estavam apresentando, mas a quantidade de conhecimento que vocês exercitaram e aprenderam coisas novas, né? É absurda, né? A eletrônica, né? As meninas vieram aqui na minha sala muitas vezes, né? Para aprender a soldar, aprenderam sobre os componentes, né? Componentes eletrônicos, sobre até o projeto da PCB que o Felipe auxiliou ali com Easy EDA, né? A parte de solda depois das placas, até o dia a dia assim de laboratório, né? A questão de solda eletrônica também, boas práticas, né? Vocês aprenderam muita coisa sobre essa parte. E o pessoal ali com a parte do firmware, bom, trabalhar com programação em Arduino, né? Programação em C, o Python, né? Para transformar em TXT. Então, exercitaram testes também, né? A gente fez vários testes aí com o dispositivo, uns deram certo, outros deram errado, até alguns probleminhas aí, e coisas que ficaram penduradas aí no ar-condicionado, e esses detalhes aí. 3 metros jogaram para cima? Como? Esses testes de 3 metros é jogar para cima? Não, eles foram... A gente colocou na janela aqui do INPE, aí com uma cordinha a gente desceu e puxou ele. Ah, tá. Aí
mais ou menos isso. Eles também fizeram na escada do apartamento de um deles também, esses testes. E aí, bom, fizeram vários, né? Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. O complicado era lidar com a EPROM, que era meio chatinha, às vezes, de converter ali os dados. O teste aqui na janela, a gente acabou tendo que resgatar meu óculos ali depois, né? Pois é verdade. O óculos do Felipe ficou preso aí no ar-condicionado, a gente teve que pescar ele. E eles testaram no foguete? Então, não foi testado no foguete porque a gente queria antes verificar completamente a abertura do paraquedas. Como a gente não obteve uma sequência de sucesso no paraquedas, a gente decidiu não fazer esse teste ainda, porque senão ia destruir essa carga útil, todo o trabalho que as meninas tiveram aí de solda ia por água abaixo. Então a gente quer colocar ele no teste só quando tiver certeza que está funcionando o paraquedas, né? E isso a gente vai fazer agora nas férias. Nas férias a gente vai fazer esses testes. Uma coisa que eu queria perguntar, o que é aquele 300 dados lá, que eu fiquei curioso? É que assim, bom, por favor, expliquem. Eu ia explicar melhor você. É que assim, tem até o apogeu, a gente programou para ele captar 300 dados. E após o apogeu, ele vai captar mais 200. Aí vai fechar os nossos 500 dados que a EPROM vai armazenar. Ela vai armazenar no total 502 dados, sendo o primeiro a quantidade de registros que foram feitos na EPROM sem que ela fosse resetada. O segundo, a tensão. E daí os outros 500 dados são os dados de altitude, sendo 300 deles antes do apogeu e 200 deles após o apogeu. Só está invertido, Arthur. É 200 na subida. Não. É 300 na subida. Eu acho que é 200 na subida e 300 na descida. É 200 na subida, 300 na descida. Porque a descida é mais lenta. O fluxograma lá dá a impressão que ele chega no apogeu, aí ele grava 300 dados, depois grava mais 500 dados. Não, o que eu quis dizer era que ele grava dados a 20 Hz, quando ele chega no apogeu, ele grava 300 dados até totalizar 502, até ele parar, até ele chegar no final ali dos registros. Tem que melhorar aquele diagrama de estados, o Finite State Machine, né? Ele pode melhorar um pouquinho. Tem uns detalhes ali que a gente pode melhorar ali para fechar depois na apresentação de vocês. Mas então, 200 dados na subida em ring buffer, detectou o apogeu, ele começa a detectar mais 300 dados, totalizando 502, né? Por causa que tem a tensão das baterias e o número de gravações na EPROM, certo? Bom, então, pessoal, parabéns aí pelo projeto de vocês, né? A parte de documentação também, que a Érica fez, também vou avaliar com cuidado, então peço que vocês façam todo esse pacote aí, me encaminhem, tá, para avaliar isso daí. Já coloque uma coisa que eu vi que não tem, os nomes de vocês, muito importante. Aquele manual do usuário lá, na capa tem que ter o nome de vocês, embaixo ali, no cantinho, meu nome como orientador, mas o de vocês tem que estar ali. Bom, aquelas pessoas que fizeram o projeto, né? Que vai passar na mão depois de outras pessoas, é bom que saibam quem que desenvolveu. Sim. Eu pensei em colocar os nomes na contracapa, assim, tipo, por último. Não sei se é uma boa ideia. Todos os dados, de repente, até contato de um de nós, porque a minha ideia era fazer como se fosse um produto mesmo, deixar por último lá, como se a gente fosse o contato de suporte. Tá bom. Pensei que não tinha nada, porque tava... Por isso que não tá na capa, tá lá por último. Tá bom, beleza, então tá tudo certo. Bom, pessoal, então, muito obrigado, tá? Parabéns aí para todo mundo pelo esforço, né? Todos aí se dedicaram bastante. Eu vou mandar para vocês, eu acho que só o Arthur, que já participou de uma, se eu não me engano, que é a avaliação 360. Então, vocês vão avaliar o trabalho um dos outros, tá? E isso não vai ser a nota de vocês, mas vai ser um pedacinho da nota de vocês. Então, vocês vão avaliar uns aos outros, e vocês também vão me avaliar como orientador desse projeto, tá? E aí depois eu vou mandar para vocês uma tabela, que eu peço que vocês respondam ela em conjunto, então todos vocês se reúnam aí online, ou como quiserem, e preencham ela junto,
que vai ter ali as capacidades que vocês acham que vocês desenvolveram durante esse projeto. Essa é só uma tabelinha para marcar xizinho em alguns lugares. Eu peço que vocês preencham ela da melhor forma possível, que vai fazer parte da documentação de vocês. Certo? Então, obrigado, pessoal. Obrigado, professor Zanetti, pela participação. Obrigado ao Felipe também pela participação e pelo apoio dos alunos aí durante o TIO. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham se divertido fazendo esse projeto, que é uma coisa importante, né? A gente fazer engenharia e se divertir também, ter uns resultados legais e depois divulgar isso daí. Obrigado, pessoal. Só dar meus parabéns aqui. Obrigada. Valeu, professor. Queria parabenizar todos vocês aí. Eu pude acompanhar perto do trabalho também. Principalmente as meninas aí que estavam o tempo todo soldando ali, passaram muita raiva soldando também. Mas no final deu certo, então meus parabéns a todos. Obrigada pela ajuda, Felipe. Você ajudou bastante. É verdade. Então tá, pessoal. Obrigado, boas férias. E a gente se vê semestre que vem. Espero que vocês ajudem também aí na competição, né? Acho que vamos contar com vocês aí para apoiar aí como tutores, como apoiadores aí na hora que a gente fizer a competição. Certo? Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Até mais.